Fim de ano. Eu tenho medo de várias coisas, mas eu também tenho muita vontade de tentar. Acho que o meu maior medo de todos é ter medo demais a ponto de não arriscar. Todas as coisas boas que eu tenho na vida hoje vieram cobertas por medo, que aos poucos foram saindo de dentro de mim e se transformando. Eu tinha medo de sair da casa dos meus pais, tinha medo de reprovar na faculdade, medo de não ter meus amigos por perto, medo de não conseguir um bom emprego, medo de cantar, medo de mostrar quem eu sou para os meus pais. Muito medo. E eu sei que a nossa criação pode aumentar ou diminuir o nosso nível de segurança. Eu entendo que a gente é resultado de um monte de coisa junto e misturada. Eu sempre tive que me defender e dizer o que eu pensava para ser ouvida na tentativa de ser respeitada. Até eu descobri que não precisava de tudo isso. E que bom! Porque a minha discrição virou uma das minhas melhores qualidades. Porque hoje eu só exponho o que eu quero que as pessoas saibam. Acho que foi como um mecanismo de defesa, sabe? O medo mantém a gente vivo. O medo que eu tenho mostra o quanto eu prezo por algo ou por alguém. Mas ele precisa ser uma etapa e não o processo todo, porque o medo congela. Quando a gente impõe um limite para ele e a gente se joga, nossa, que delícia! Muito bom sentir o vento no cabelo. O ano tá acabando. Falta pouco para dar uma volta inteira no sol e com isso vem muitas reflexões, eu penso muitos pensamentos. Até porque o futuro é incerto para todo mundo. Não tem como saber exatamente o dia de amanhã. E eu gosto daquela sensação de não saber como vai ser, mas ter a certeza de que a Dani do futuro vai estar o melhor que ela puder estar. A coisa que é certa, a única certeza que a gente tem é que se a gente não se movimentar, ou as coisas permanecem iguais, ou elas pioram. Ser uma pessoa medrosa e covarde faz com que você não tenha preocupações, faz com que você se acomode, você vive confortável, né? Porque você já está adaptado àquela situação. Mas em contrapartida, você perde várias outras coisas que aparecem no caminho. Então arrisca. Faz o que você sempre quis fazer, não precisa que faça sentido para ninguém além de você. Liberta isso daí que tá dentro de você, nem que seja aos poucos. O desconhecido é vasto. Se você se limitar ao que é conhecido, vai ficar preso numa bolha bem pequenininha, num mundão vasto desse. Vai, ama com força, trabalha com orgulho, dança a noite inteira, vê o pôr do sol de outro lugar. Eu só comecei a curar a minha mente quando eu passei a pensar em mim e agir por mim. Independente do que viesse, eu fiz escolhas, eu cumpri obrigações, eu tentei melhorar e olha, os dias ruins vão chegar, mas depois eles vão embora. E aí os dias melhores vão vir. A vida é um negócio complicado, sem nenhum manual de instruções. A gente meio que ouve as coisas e precisa assimilar e reparar em tudo que acontece. Tem que pensar, tem que fazer sentido. A gente aprende a falar, a andar, a correr. A gente aprende que tem que saber sobre as coisas. Geografia é importante. Matemática é essencial. Educação física faz bem pro corpo. Cuidado, leva um guarda-chuva, vai chover. Com os anos, a fase adulta começa a cobrar coisas que a gente não sabe como executar. Mas, né? Vamos lá. Nossos pais fizeram, mas na época deles era completamente diferente. E eles pensaram o mesmo dos nossos avós. Porque, independente da etapa, e com as mudanças, vai ser sempre um aprendizado, sempre uma descoberta individual. Eu parei para falar sobre isso nesse episódio porque eu vi um vídeo da Babi, que é uma astróloga que eu sigo, e ela tá passando por uma fase muito triste, muito assustadora e inovadora da vida dela. É uma fase assim de ruptura e o futuro é incerto. Então o nosso maior papel é a gente se manter vivo, é continuar seguindo.
Olha para os dois lados da rua antes de atravessar. Não passa no semáforo vermelho. Passa protetor solar. Ó, não vai muito longe no mar, hein? Tem que manter a higiene. Se hidrate. Não tem problema se você tem 1000 coisas na cabeça. É muito melhor do que não ter nenhuma. Se você tá chateada porque alguém fez alguma coisa pra você, isso significa que você se importa, que você tem sentimentos, que você sente carinho, você é humana. Isso faz parte de quem você é. E assim, eu tenho medo de tanta coisa. Eu anseio demais o tempo todo. Eu quero sempre ver por cima do muro, quero pular, mas eu não sei o que tem do outro lado. As coisas precisam ser pensadas, medidas, calculadas. E além de tudo isso, a gente ainda dá de cara com outras pessoas e outras oportunidades e outros momentos. E o melhor que a gente pode fazer é dar o nosso melhor. Para 2024, eu criei metas na minha mente. Assim, de retomar coisas que eu larguei no meio do caminho, né, para dar o próximo passo que precisa ser evoluído e para começar coisas que eu queria, sabe, coisas que eu sempre almejava, que estava sempre ali no radar, mas eu nunca dava o start. Eu preciso me movimentar como a adulta que eu sou hoje, seja lá o que ser adulta significa. Seja responsável. Responsabilidade, por definição, é a obrigação de responder pelas ações próprias ou dos outros. A responsabilidade, ela é essencial para a sobrevivência, porque não só na parte humana de você ter responsabilidade com o próximo, mas você precisa ter responsabilidade consigo. Mais cedo ou mais tarde você vai ter que lidar com os problemas, então é melhor lidar logo com eles, tira esse band-aid de uma vez. Vão ter momentos em que você vai precisar ser mais forte, mais duro na queda, vai ter que aguentar o tranco. Mas não esquece que depois você pode chorar, você pode gritar no travesseiro, se sentir vontade, você pode pedir colo. E nossa, como é difícil pedir colo, né? Eu tenho muita dificuldade de me abrir para as pessoas cuidarem de mim. É um lugar que depois que eu conquisto, eu me apego e eu faço de tudo para não perder. Como foi o seu 2023? O que mudou do começo para cá? Olha como você se movimentou nesses 363 dias. Faltam 2 ainda, né, pra acabar. Olha quantas pessoas você conheceu, quantos lugares novos você foi. Lembra dos dias tranquilos? Aqueles que você se permitiu descansar? Sabe o que eu tava pensando aqui? Incluir mais conversas com pessoas que eu admiro para que a gente ouça outras histórias de outras pessoas. E que a gente se conheça. Esse ano de 2023 foi um ano de coisas novas na minha vida. E eu meio que sempre tento fazer pelo menos uma coisinha, sabe? Diferente no meu ano. Eu tento arriscar. Como eu fiz quando eu fiquei sem trabalho, fui morar nos Estados Unidos pra me virar. Sabe? Tem umas coisas assim meio doida da vida que dá um clique. E eu tenho que agir. Aí eu vou lá e faço. E assim, muitas vezes eu sofro muito. Como a pisciana com lua em câncer que sou. Mas eu concluo. Se eu não fizer, ninguém vai fazer por mim. Eu tô assim, muito feliz com o andar das coisas. E esse último episódio, eu não quero que seja pesado, porque o fim de ano já é pesado. É cansativo, é fora da rotina, é corrido. Pra quem tá trabalhando essa semana, como eu, tem aquela coisa de se organizar pra virar o ano, escolher uma roupa legal, ver com quem vai virar, junta a galera, a família, tem que ir pro escritório, tem que cuidar da casa, enfim, vocês sabem. Eu vou tentar aqui fazer um catadão de agradecimentos e dedicações, porque esse é o último episódio do ano. Do primeiro ano do podcast. E eu acho importante sinalizar aqui que eu tô atenta e eu tô muito agradecida. Vocês que escutam assim que sai o episódio e me mandam mensagem, vocês que ouvem depois, mas compartilham, vocês que me dão ideias, vocês, são os primeiros para quem eu quero dedicar. Os primeiros para quem eu quero agradecer e dedicar esse podcast aqui. Eu confesso que são mais pessoas que não me conhecem do que as pessoas próximas. As pessoas que mais se abriram, né? Meu primeiro agradecimento vai para vocês. Porque se não fossem vocês,
eu meio que falaria sozinha, né? Eu meio que já é a vida real que eu falo na minha cabeça. Eu espero, de verdade, tá fazendo bem pra vocês. Pelo menos na mesma proporção que vocês fazem bem pra mim. Meu, já cheguei a chorar com mensagem de pessoas que escutaram o episódio 4 e sentiram a necessidade de vir falar comigo. Esse é um dos propósitos, é a gente se conectar. E eu comecei sem grandes intenções. Só fazer já era um passo pesado, né? Só de manter o podcast. E hoje ele é parte de mim. Eu penso nesse projeto todos os dias. Eu quero ter ideia, eu quero trazer coisas legais, eu quero trazer pessoas legais. E aos pouquinhos ele vai crescendo e se modificando. Confesso que eu não tenho muita experiência em marketing, social media, propaganda. Eu não sei como eu devo agir, tudo isso é muito intuitivo o que eu venho fazendo. Eu quero agradecer aos meus amigos que debatem comigo sobre os temas e ideias e me inspiram no dia a dia. Esse ano foi um ano de muita conversa boa, algumas incríveis, um ano de muita risada. Vocês me fizeram muito bem. E assim, se eu não estiver bem, eu não escrevo e não gravo. Então, é uma maquininha, né? Um depende do outro. Meus amigos, eles têm essa função importante de me fazer sentir nas nuvens, mesmo me mantendo os pés no chão. Porque, querendo ou não, eles cuidam de mim. Não que eu peça ou que eu necessite, mas é uma coisa tão natural que acontece. Nada como se sentir amada, não é mesmo? Minha família me fez ser quem eu sou hoje, por isso merecem esse agradecimento. Eu sou o resultado da criação dos meus pais. Eu sou o resultado da relação com as minhas irmãs. Eu sou a tia de 2 meninas que vão ser mulheres incríveis, e isso foi um presente delas. Minhas primas são minhas melhores amigas e eu sei que eu posso contar com elas pra absolutamente tudo. Eu posso contar com vocês pra tudo. Inclusive aqui com o podcast. Estão sempre me jogando pra cima, sempre divulgando, e eu agradeço muito a vocês, né? Porque eu sei que vocês vão ouvir. E agradeço também ao Lucas, meu atual namorado. Ele não gostou muito, gente. No episódio 2, quando eu fui explicar quem era ele, eu chamei ele de meu atual namorado, ele não gostou. No dia 16, a gente completa 9 anos juntos. E tem muita coisa ainda pra gente viver. Meu desejo é continuar dividindo a vida com ele, porque, nossa, eu achei um parceiro de milhões. A gente se diverte demais junto, sem precisar de mais ninguém. É ele que me acolhe quando eu não tô bem. Ele é o meu colo, ele é o meu enfermeiro, ele é o meu melhor amigo, é o meu advogado. Ele é o meu amor, então eu agradeço muito a ele. Não só pelo podcast, mas por muitas coisas. Quando a gente tem alguém assim tão próximo por tanto tempo, eu não consigo mais dividir as minhas conquistas das dele. É como se fosse unido, como se os dois estivessem conquistando as coisas. E fechando esse último episódio do ano, eu quero dedicar esse episódio sobre o medo, sobre ter coragem, sobre agir, sobre responsabilidade, enfrentar. Esse episódio eu quero dedicar ao Wagner. Alguém que, mesmo jovem e com medo, lutou pela vida. Eu quero que vocês se lembrem que tudo que a gente pode evoluir e refletir, melhorar e fazer de bem é agora, enquanto a gente tem o hoje. O amanhã, o ano que vem, os próximos anos são um mistério. São o desconhecido. Boa tarde, pessoal. Boa noite, bom dia. Eu não sei que horas você escutou esse episódio. Mas o meu nome é Dan Lisboa e finalizo agora. Única e exclusivamente pela 11ª vez. Ai, o incrível. O estourado, o espero que não, como tudo na minha vida, nada flopado podcast Relê. Curte, compartilha com os amigos, deixa 5 estrelinhas, segue no Spotify e no Instagram.
@danilisboa e @pod.castroulé. Um ótimo resto de ano. E até ano que vem!